Então, vamos dar início de fato agora à nossa aula. A aula de hoje, então, é sobre movimento circular. Nós vamos discutir todos os conceitos que são relevantes para entender e para fazer questões envolvendo o movimento circular. Na aula de hoje, aqui eu devia ter apagado esse slide, que é o slide que eu postei lá no Facebook chamando as pessoas para cá. Eu queria então dizer às pessoas que estão acompanhando no live stream que, se puderem, tá, marca os seus amigos lá no Facebook e convida eles para assistir a aula aqui. O pessoal que está aqui na sala de aula virtual, Ervalber, Helder, Meire, e deve chegar mais gente logo daqui a pouco aí, qualquer momento, qualquer dúvida, basta levantar a mão, eu abro o microfone e a gente tira a dúvida aqui em tempo real. Então, na aula de hoje, nosso objetivo é reconhecer o movimento circular em situações do cotidiano, muito importante em praticamente todos os vestibulares e particularmente também no Enem. Principalmente no início, cai muitas questões envolvendo movimento circular. Hoje em dia nem tanto, mas como tem aplicações práticas, é importante dominar. Segundo, vamos identificar quais são os parâmetros relevantes para descrever os movimentos circulares. Em seguida, vamos relacionar o deslocamento linear com o deslocamento angular, a velocidade linear com a velocidade angular, compreender quais são as situações práticas de aplicação do movimento circular através de polias, engrenagens, acoplamentos de eixos e por aí vai. E vamos também aprender a identificar a força resultante quando a gente aplica o movimento circular na dinâmica, a dinâmica do movimento circular. Só um aviso aqui rápido às pessoas que estão acompanhando o live stream. Eu não estou acompanhando o bate-papo do live stream e também não respondo perguntas enviadas diretamente pelo live stream e tal. Eu gostaria de pedir às pessoas que utilizassem os espaços destinados para isso. Tem o fórum Questões de Exatas, onde você posta a sua dúvida lá e tem muitas pessoas para responder. A gente não tem como aqui numa aula ao vivo atender às solicitações, então eu gostaria de contar com a compreensão do Pedro Naok, e a partir desse momento eu não vou mais olhar o bate-papo, vou prestar atenção apenas às pessoas que estão aqui na sala de aula virtual. Bom, o estudo do movimento circular ele vai ser importante toda vez que você estiver estudando algum corpo que estiver com uma trajetória sobre uma circunferência ou sobre um arco de circunferência. Então, pneu de bicicletas, de um modo geral, tudo que roda, você tem movimento circular. Você tem leitor de compact disc, CD, daqui a mais alguns anos esses instrumentos não vão mais existir e eu não mais poderia utilizar este exemplo em minhas aulas. O movimento de um satélite em torno da Terra é um movimento circular. O movimento da Terra, seja em torno de seu eixo ou em torno do Sol, também é um movimento quase circular. Em torno de seu eixo é um movimento circular, em torno da Terra é um movimento elíptico, mas a excentricidade da elipse é muito próxima da excentricidade de uma circunferência. Por essa razão, a gente considera o movimento em torno do Sol um movimento quase circular. Então, aplicações tem muitas. Só que para medir alguma coisa que se desloca num ângulo, numa curva, a gente precisa estabelecer qual é o padrão de medida. Então vamos imaginar que nós temos um ventilador e este ventilador vai se movimentar. Vamos botar dois pontos aqui, os pontos A e C sobre esse ventilador. A animação ficou um pouco tosca, mas o importante é que o aprendizado se concretize. Então vamos imaginar então que A e C se deslocou. E ao se deslocar, eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual dos dois pontos sofreu maior deslocamento? Então, eu vou perguntar aqui, eu vou abrir o microfone de Ervalber, que chegou depois aqui. Ervalber, para você, qual dos dois pontos sofreu maior deslocamento? Acredito que os dois sofreram o mesmo deslocamento. O mesmo deslocamento, certo. Deixa eu perguntar aqui a Meire. Meire, você concorda com o Ervalber? Olhando assim, eu diria que foi o A. Por que você diria que foi o A? Porque ele está mais longe. Eu estou indo pela teoria que ele está mais longe do centro. Então... Certo. Aqui vale um cuidado, na verdade, que a gente precisa ter ao fazer a pergunta. Ao fazer a pergunta, eu fui meio que não dei as informações completas. Normalmente, quando se refere a deslocamento, o deslocamento é deslocamento linear.
E aí, pensando dessa forma, a Meire estaria correta. Tá? Pensando em deslocamento linear, como A está mais longe, então a linha que ele percorre é uma linha maior. Consequentemente, A tem um maior deslocamento linear. E C tem um menor deslocamento linear. Mas a pergunta tem que ser completada, na verdade, para poder melhorar a informação. Se a gente observar em termos de ângulo, de abertura, a abertura dos dois é a mesma. Então, em termos de ângulo, eles têm o mesmo deslocamento angular. É o mesmo ângulo para C e para A. No entanto, como Meire disse muito bem, o ponto laranja, que é o ponto A, sofre um maior deslocamento linear, já que ele está mais afastado do centro. E aí, quanto maior o raio, maior vai ser o deslocamento linear. A partir do momento que a gente começa a estudar movimento circular, é bom ter cuidado com a pergunta, porque o deslocamento pode se referir ao angular e ao linear. Normalmente, quando a gente suprime o termo linear, fala apenas deslocamento, a gente está se referindo ao deslocamento linear, e a gente não precisa falar o linear aqui. Bom, tendo isso claro, a gente precisa então estabelecer uma forma de medir os ângulos, porque medir linha reta nós já sabemos. Para medir os ângulos, nós temos duas maneiras de medir, o grau e o radiano. O grau é o que nós estamos acostumados. Nós pegamos uma circunferência, dividimos a circunferência em 360 partes e cada parte vai corresponder a 1 grau. Então, pego o transferidor, a parte pequenininha do transferidor aqui corresponde a 1 grau, porque é a definição para medir grau. Eu também posso medir de outra maneira, que é o radiano. Para definir o radiano, e aí aqui mora a dúvida de muitas pessoas, e eu espero que depois da aula vocês não tenham mais dúvida do que vem a ser o radiano e como é que se relaciona com o grau. Então, a definição de radiano é a seguinte. Eu pego, então, quero saber qual é esse ângulo aqui, medido em radiano. Então, para saber quem é este ângulo, eu pego o comprimento da circunferência que está aqui, que eu vou chamar de S. Pego o raio que vai do centro até a extremidade da circunferência. E se você dividir a razão entre S e R, então fazendo a razão entre S e R, você vai obter o ângulo φ. E este ângulo φ vai estar medido em radianos. Então, por definição, o ângulo está medido em radianos quando você divide o comprimento do arco pelo raio. Comprimento pelo raio vai corresponder ao ângulo medido em radianos. Aí você observa e conclui, tá, que quando o comprimento S for idêntico ao raio, nós teremos um radiano. Então, quando, tá, S for igual a R, isso aqui então vai dar 1. Então, nós teremos que φ vai ser igual a 1 radiano. Tá, professor, como é que você melhora isso? Bom, esse slide é um slide que eu normalmente utilizo na sala de aula. E na sala de aula a gente tem alguns recursos melhores do que na aula virtual para demonstrar uma coisa importante, que é o seguinte. Se você pegar então o raio que está aqui e sair marcando esse raio na circunferência toda, você vai observar que este raio corresponde a algo em torno de 6 vezes aqui na circunferência. Vai dar 6 vezes e mais um pedacinho. Quer dizer o seguinte, se você pega esse tamanho daqui, ó, daqui para aqui, que é um comprimento, e você sai marcando na circunferência, você vai ter daqui para aqui o equivalente ao raio, mais ou menos, um pouquinho mais. Aqui vai ser um raio. Aí você pega e bota mais aqui assim, vai ser equivalente a outro raio, 2. Você bota mais um pouquinho aqui, 3 raio, 3, né? Bota mais um pouquinho, 4. Mais um pouquinho, 5. Mais outro pouquinho, 6. Opa, aqui é raio, raio. Minha letra está tosca aqui no PowerPoint. Raio, raio, raio. Você vai encontrar na circunferência o equivalente a aproximadamente 6 vezes o raio. Rigorosamente seria 6,28, que corresponde a 2π radianos. Isso vai ficar mais claro na frente quando a gente for continuar a discussão sobre o que vem a ser o ângulo medido em radiano. Então, prosseguindo com a discussão, tá? O deslocamento φ é o comprimento dividido pelo raio. Então, para uma volta completa, nós temos que, para uma volta completa, o S, que vai ser o deslocamento, vai corresponder ao comprimento da circunferência. Então, como S é igual ao comprimento da circunferência,
e o comprimento da circunferência é 2π que multiplica o raio, então φ vai ser 2π vezes r, que é o comprimento da circunferência, dividido por r. Ou seja, φ vai ser, simplificando o raio, igual a 2π radianos. Conforme você sabe, π é igual a 3,14. Então, substituindo aqui, você vai encontrar que isso aqui vai dar 6,28 radianos. Ou seja, numa circunferência, para uma volta completa, nós teremos o equivalente a 6,28 radianos, que equivale a, cabe 6 vezes o tamanho do raio, aqui, mais um pedacinho. Então, dá 6 vezes o raio mais um pedacinho, conforme eu disse lá anteriormente, se você fizer isso rigorosamente. Tá? Aqui no meu desenho, ele está bem desproporcional, mas eu acredito, então, que mesmo sendo desproporcional, que vocês tenham compreendido a minha definição para o ângulo medido em radiano. Qualquer momento que tiver perguntas aqui na sala virtual, basta levantar a mão, eu abro o microfone de vocês. Então, prosseguindo aqui, até o momento sem perguntas, então, prosseguindo, vai ficar... Então, você pode dizer que uma volta completa corresponde a 360 graus ou 2π radianos, que equivale a 6,28 radianos. Então, os dois estão medindo uma volta completa em unidades diferentes. Alguns alunos, ainda no ensino médio, têm dificuldade de saber de onde vem o π. Tá? Não entende o porquê que o π aparece e qual o significado do π. Então, botei aqui a Kika, em homenagem à minha filha, que gosta muito de perguntar de onde vem, e às vezes eu respondo as coisas de forma que não a agrada muito, e ela sempre diz, ninguém entende as minhas perguntas. Bom, vou esclarecer agora aqui como você pode encontrar o valor de π muito simples na sua casa. Você precisa de uma lata, ou qualquer coisa circular, uma régua e um barbante. Se você pega o barbante e faz o barbante passar em volta da lata, tá? Em volta, e você estica, você vai ter o comprimento dessa circunferência. Então, este comprimento você pode medir muito facilmente utilizando o barbante e a régua. Você passa o barbante em volta, estica, você vai medir o comprimento. Então, medindo o comprimento da circunferência, você vai obter um valor. Você pega o barbante ou a própria régua e mede o diâmetro. Para medir o diâmetro, você precisa medir a distância que vai de um ponto a outro. Então, você mede o comprimento e mede o diâmetro. Então, sabendo quem vai ser o comprimento da circunferência, que você vai medir aqui com o barbante esticado, e você sabe que esse comprimento é um determinado valor. E sabendo quem é o diâmetro que está aqui, se você repetir essa experiência para quantas circunferências você quiser, você vai observar que o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar aproximadamente 3. O 3,14 você só encontra quando o seu experimento é muito bem elaborado. Para experimentos mais ou menos, você encontra que isso vai dar aproximadamente 3. E para experimentos mais rigorosos, você consegue encontrar o 3,14. Então, se para qualquer circunferência, para qualquer que seja o tamanho, o comprimento pelo diâmetro é 3,14, a gente vai batizar esse 3,14, esse número constante, de π. Então, a gente vai concluir que o comprimento dividido pelo diâmetro vai ser isso que nós chamamos de π, que é um número irracional. No entanto, nós sabemos que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio. Então, a gente pode escrever que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio, que é o diâmetro, multiplicado por π. Então, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, esse 2π vezes o raio que a gente utiliza o tempo todo para fazer cálculos envolvendo o comprimento da circunferência nada mais é do que uma expressão que sai experimentalmente quando relacionamos o comprimento da circunferência com o seu diâmetro. Então, daqui nasce π. Π nada mais é do que a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência. Bom, então voltando aqui para o nosso slide, para a gente não ficar com dúvida de novo, φ vai ser igual a S dividido pelo raio. S é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, 2πr eu substituí aqui, sobre r, simplifiquei o r, então φ 2π radianos, que é o que a gente utiliza como sendo
uma volta completa. E sempre que você precisar, relacione 360 graus corresponde a 2π radianos. Então, 180 graus, que é meia volta, corresponde a π radianos, tá? Você vai precisar disso em muitos problemas. Tem casos da matemática, principalmente, que você vai usar o 90. 90 graus vai corresponder a π sobre 2 radianos. E a partir daí, todos os valores que você precisar, você sempre vai utilizar uma regra de 3 e você vai obter qualquer valor em graus relacionado com radiano. Bom, prosseguindo, tá? Em alguns casos, alguns problemas, você vai precisar encontrar qual vai ser o deslocamento angular. E, por definição, o deslocamento vai levar em consideração a posição final e a posição inicial. O deslocamento angular vai ser igual ao deslocamento final menos o deslocamento... Não, desculpe, correção. O deslocamento angular vai ser igual à posição final dividir menos a posição inicial. Desculpe, abrindo a porta aqui dos estúdios fisicainterativa.com, minha filha, eu acabei me distraindo durante a transmissão. Ao vivo, tem dessas coisas. Rapidinho, deixa eu só dar um aviso aqui, porque minha filha, 9 anos, está querendo falar com o pai durante a aula. Juliana. Juliana, depois eu falo com você, viu? Desculpem, povo, a gente continua aqui. Então, posição final menos posição inicial é o deslocamento angular. E aí vamos supor que a gente tenha um objeto que esteja na posição 30, posição inicial 30, e depois se desloque para a posição inicial 90. Então, o deslocamento angular sofrido pode ser medido em graus e pode ser medido em radianos. Se você quiser obter esse deslocamento em graus, é 90 menos 30. Então, o deslocamento em graus é muito fácil. Basta você fazer um menos o outro, isso vai ser igual a 60 graus. Para obter este valor em radianos, basta que você faça uma regra de 3 simples. 180 graus corresponde a π radianos. Então, 60 graus vai corresponder a x. Logo, esse x é igual a π sobre 3. Então, π sobre 3 radianos equivale a 60 graus. Alguns alunos têm a mania de confundir π com o seu correspondente em graus. Por exemplo, tem problemas de trigonometria que o aluno substitui π por 180 graus. Tá? E aí tem problemas que você substitui π por 3,14. E tem gente que causa essa confusão. Como é que pode π ser 180 graus ou π ser 3,14? A minha resposta é sempre uma. π é igual a 3,14. É um número irracional, é igual. Agora, π, quando você compara com 180 graus, não é π, o número π 3,14, é o π radianos. Quer dizer que π radianos é uma forma de medir ângulo. Isso equivale ao ângulo de 180 graus. Quer dizer que 3,14 radianos, borracha, 3,14 radianos equivale a 180 graus. Isso quer dizer que em 180 graus você tem o equivalente a 3 vezes o valor do raio da circunferência. 3,14, que é 3 mais um pouquinho vezes o raio da circunferência. Então, não confunda nunca. π é sempre igual a isso. 3,14. Quando você precisar relacionar ângulos, π radiano equivale ao ângulo de 180 graus. Então, eu espero que depois dessa aqui, vocês não errem mais. Tá? Tem alguns alunos que insistem em errar isso, mesmo depois de fazer esta ênfase por causa do estudo da trigonometria. Bom, continuando, até o momento parece que no bate-papo aqui e na sala virtual não temos dúvidas, então prosseguimos. Para estudar o período, para estudar o movimento circular, a gente precisa encontrar as grandezas que são relevantes. E as grandezas que são relevantes, duas delas são o período e a frequência. Toda vez que você tiver um movimento circular, o período é o tempo que o corpo gasta para efetuar uma volta completa. E esse período nós vamos representar
pela letra T maiúsculo. Já a frequência F vai ser relacionada com o que nós chamamos de número de voltas dadas por unidade de tempo. Então, por definição, frequência sempre será número de voltas dividido pelo tempo que você precisou para dar este número de voltas. Só que eu posso fazer a pergunta da seguinte maneira: e se eu tiver apenas uma volta? Bom, se eu tenho apenas uma volta, então eu substituo o n por 1, o número de voltas é igual a 1, e o tempo para dar apenas uma volta é o que nós chamamos de período. Consequentemente, a frequência é igual ao inverso do período. Então, quando o pessoal pergunta lá, a frequência é inverso do período, por quê? Por definição, frequência é número de voltas por tempo. É número de vezes que o fenômeno periódico se repete. Se eu tenho apenas uma vez, substituo n por 1 e substituo o tempo pelo tempo para dar uma volta, que é o período. Então, frequência é o inverso do período. No sistema internacional, nós sabemos que o tempo é medido em segundos. Então, a frequência vai ser 1 por segundo. E 1 por segundo, nós vamos batizar isso de Hertz. Hertz, e vamos escrever como sendo Hz. Bom, existem alguns problemas que, ao invés de utilizar o Hertz como unidade de medida, vai utilizar o RPM, que significa rotações por minuto. Então, você pode medir em rotações por segundo, que é o Hertz, a unidade padrão do sistema internacional, mas você pode medir também em RPM, que significa rotações por minuto. E aí, tem alguns problemas que exigem de você fazer essa transformação. E alguns alunos em transformação quase sempre recorrem a decorar, gravar regrinhas. Eu sempre recomendo que você não grave regrinhas quando não for preciso. Tá? Só deixe para gravar quando não tiver jeito. Então, tem coisas que você consegue resolver apenas lendo e sabendo o significado de cada coisa. Por exemplo, suponha que na placa de identificação de um motor elétrico indique que ele possui uma rotação de 2.400 RPM. Então, RPM significa rotações por minuto. Qual deve ser esta rotação na unidade do sistema internacional? Bom, sistema internacional tem que ser rotações por segundo, ou Hertz. Então, para fazer a conversão, basta você escrever a definição. São 2.400 rotações por minuto. Nós sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, isso aqui vai ser igual a 2.400 rotações por 60 segundos, a cada 60 segundos. Então, nós concluímos que isso aqui deve corresponder a 40 rotações por segundo. E 40 rotações por segundo equivale ao que nós chamamos de 40 Hz. Podemos escrever rotações por segundo, mas é mais comum escrever sempre Hz. Então, alguma coisa que tem 2.400 rotações por minuto tem 40 Hz de frequência. Assim, a gente acaba escrevendo uma regrinha. Toda vez que você quiser converter de rotações por minuto para Hertz, você vai dividir por 60. Sempre que você quiser multiplicar, quer dizer, transformar de Hertz para RPM, você vai multiplicar por 60. Então, muitos alunos se prendem a decorar a regrinha de como é que transforma, mas conforme eu acabei de mostrar, você não precisa decorar regrinha nenhuma se você sabe o que significa a unidade de medida. Bom, por enquanto, tá? Vamos prosseguir aqui, perguntar aqui ao Ervalber se ele está acompanhando. Tá claro por enquanto aí, Ervalber, Meire e Helder? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo bem, não tem nenhuma dúvida não. Beleza, então. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o microfone de vocês aberto e vou pedir que vocês silenciem o microfone e abram quando necessário. Então, o Ervalber já silenciou. Helder, por favor, silencie o microfone. E Meire. Meire já silenciou. Silenciar o microfone, Helder, você clica no íconezinho verde. E aí o microfone vai ficar silenciado. Pronto, os três estão silenciados o microfone. Então, quando eu perguntar, me referir ao nome de vocês, tá? Helder, aí você mesmo abre o microfone e fala. E eu não preciso ficar liberando o microfone de vocês aqui. Bom, vamos prosseguir então. Vamos agora aprender
a relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Então, vamos relacionar uma com a outra, porque isso vai ser importante em muitos problemas. Nós aprendemos na cinemática básica lá que a velocidade linear é igual a ΔS dividido por ΔT. É a variação do espaço com o tempo. No caso do movimento circular, a gente pode escrever que para uma volta completa, esse ΔS aqui vai corresponder ao comprimento da circunferência. Então, se ΔS corresponde ao comprimento da circunferência, a gente pode escrever então ΔS é igual a 2π vezes o raio. Para uma volta completa, o ΔT que aparece aqui, nós chamamos isso de período. Então, se ΔT é o período, e representamos isso pela letra T maiúsculo, isso significa, então, que a velocidade linear no movimento circular, para algo que está se deslocando numa circunferência, vai ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. Essa expressão daqui nada mais é do que a expressão da velocidade da cinemática escrita para o movimento circular. A gente pode continuar ainda e lembrar que no movimento circular, o inverso do período é a frequência. Então, se a frequência é o inverso do período, essa expressão daqui ela é a mesma coisa que escrever isso. 2π vezes r vezes 1 sobre t. Então, matematicamente, isso aqui é a mesma coisa, são iguais. Então, se são iguais, 2π vezes r vezes 1 sobre t vai dar isso aqui. Então, 1 sobre t, que é o inverso do período, é o que nós batizamos de frequência. Então, a velocidade linear vai ser igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. As duas expressões são completamente equivalentes, que também são equivalentes à expressão básica da velocidade. O que vai definir se você usa uma ou outra é apenas os dados do problema. Depende do problema, você vai usar essa ou essa, mas você pode sempre transformar e usar qualquer uma delas em qualquer problema. Bom, vamos agora, antes de prosseguir para a velocidade angular, lembrar sempre que no sistema internacional a unidade de medida de velocidade é o metro por segundo. Bom, vamos agora encontrar as expressões que permitem calcular a velocidade angular. E aí, por analogia, velocidade linear é ΔS, a distância percorrida, dividido pelo tempo, ou o deslocamento linear dividido pelo tempo. A velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo tempo. Então, é o equivalente. Eu só troquei a grandeza S, que é o deslocamento linear, por φ, que é o deslocamento angular. Então, a partir de agora, eu meço como é que o ângulo está variando com o tempo. E aí, posso fazer a mesma coisa. Para uma volta completa, nós vimos aqui que o ângulo φ corresponde a 2π radianos. Então, 2π rad. Faltou a unidade de medida aqui. E o ΔT, que é o tempo, corresponde a t, que é o período. Substituindo isso, nós obtemos, então, que a velocidade angular vai ser 2π radianos dividido pelo período. Então, 2π sobre t é a velocidade angular. Da mesma maneira, como isso aqui é igual a 2π, que multiplica 1 sobre t, e o inverso do período é a frequência, então nós podemos escrever que a velocidade angular vai ser igual a 2π vezes a frequência. E no sistema internacional, a unidade de medida vai ser, nós medimos o ângulo em radianos, nós medimos o tempo em segundos, então a unidade de medida vai ser o radianos por segundo. Então, obtivemos aqui a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Dá ainda para melhorar esta relação, encontrando uma relação direta entre as duas. E é muito fácil de observar isso. É muito fácil porque basta você comparar as duas expressões e você observa que a expressão que calcula a velocidade linear e angular são bem semelhantes. O que é que muda de uma para outra? É que na velocidade linear está multiplicado pelo raio apenas. Então, aqui multiplicou pelo raio, obtive a velocidade linear. Aqui não tem raio. Aqui é a mesma coisa. 2π vezes f, a diferença é que aqui tem raio. Assim, vamos encontrar uma relação direta entre v e ômega. Essa relação entre v e ômega é baseada na comparação. Então, velocidade linear
2π vezes o raio dividido pelo período. Como 2π dividido pelo período é a velocidade angular, então nós concluímos que sempre que for necessário, a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Bom, vamos agora discutir algumas das aplicações do MCU, tá? Antes de seguir para as aplicações, só um parêntese aqui. Eu sei que as pessoas que estão acompanhando pela primeira vez lá no live stream podem estar perdidas, tá? As pessoas que estão conversando comigo aqui na aula fazem parte do curso de Física para o Enem Vestibular, e por essa razão que conseguem conversar comigo diretamente pelo microfone. Alguns professores e alguns alunos sempre estudam física muito baseado em decorar fórmulas. Decorar fórmulas sem compreender o significado. Alguns professores, inclusive, ensinam física, se é que ensinam física, se eu chamar assim, dando macetes para decorar as fórmulas, usando recursos mnemônicos ou, às vezes, até recursos nos quais o símbolo não quer dizer necessariamente aquela grandeza. Eu, particularmente, não tenho esse hábito. Eu gosto sempre de prezar pela compreensão. É muito importante você compreender qual é a grandeza física, qual é a unidade e qual é o seu significado. Se você souber qual é o significado, isso vai ser útil para você responder muitos dos problemas sem precisar necessariamente recorrer à expressão matemática, ou se você não lembrar, na hora mesmo você consegue deduzir qual é a expressão que você deve utilizar se você compreende. Bom, quais são as aplicações importantes do movimento circular uniforme? Uma das aplicações é você transferir movimento. E você pode transferir movimentos através de polias, por exemplo. Então, um sistema de polias, está aqui, duas polias acopladas por uma correia. Então, você pode utilizar essa transmissão para aumentar ou reduzir a velocidade, ou você pode utilizar para ampliar ou reduzir a força aplicada num determinado eixo. Então, polias e rodas dentadas têm a mesma característica. Toda vez que você acopla sistemas através de correias ou através de dentes, que são as rodas dentadas, significa que o sistema deve girar de maneira solidária. Girar de maneira solidária quer dizer que todos os pontos da periferia devem ter a mesma velocidade. Assim, a velocidade que existe neste ponto aqui tem que ser a mesma velocidade que existe neste ponto aqui. Se eu chamar esse ponto aqui de A, quer dizer que a velocidade do ponto A tem que ser a mesma velocidade do ponto B. Se a velocidade não for a mesma, o que vai acontecer é o sistema vai partir ou vai folgar. Por exemplo, se o ponto A estiver girando nesse sentido, estiver mais rápido do que o ponto B, necessariamente a correia vai se romper. Se o ponto A estiver mais lento do que o ponto B, em termos de velocidade linear, a correia vai ficar folgada. Nós não queremos que fique nem folgada nem que rompa. Então, a condição necessária é que tenham a mesma velocidade linear. O mesmo vai acontecer para as rodas dentadas. Se as velocidades não forem as mesmas, certamente os dentes vão quebrar. Então, toda vez que você tiver algum problema envolvendo polias, acoplamento através de correias ou através de rodas dentadas, você vai concluir que a velocidade dos pontos na periferia devem ser iguais. Então, a velocidade de um ponto na periferia de A deve ser igual à velocidade linear de um ponto na periferia de B. Aí você pode utilizar todas as expressões que nós vimos aqui para calcular a velocidade. Todas elas serão úteis dependendo dos dados do enunciado do problema. Então, você pode substituir, por exemplo, a velocidade linear como sendo igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Se você fizer isso, você vai encontrar ômega vezes o raio de A é igual a ômega B vezes o raio de B. Isso quer dizer que o ômega e o raio são inversamente proporcionais. Se você aumenta o raio, necessariamente você vai ter que diminuir a velocidade angular. Então, aquele que tiver um maior raio, por exemplo, vai ter uma menor velocidade angular. Aquele que tiver menor raio vai ter maior velocidade angular. Tá, Paulo Vicente? Traduza isso em termos mais simples. Bom, dizendo mais simples, quer dizer que quando esse cara aqui completar uma volta, o de cá vai completar mais de uma volta. Isso porque ele é menor. Se ele é menor e ambos têm que ter a mesma velocidade linear, quer dizer então que quando esse aqui completar uma volta, o de cá
terá completado mais de uma. E esta relação depende do raio. Se esse aqui for 2 vezes maior, tiver 2 vezes o raio, então esse aqui vai se deslocar, angularmente falando, 2 vezes mais. Então, cada vez que esse aqui completar uma volta, o daqui vai completar 2 voltas. Então, a velocidade angular desse seria o dobro da de cá. O mesmo vai acontecer, é a mesma expressão matemática que a gente utiliza para as rodas dentadas. A gente poderia também escrever essa expressão de outra maneira, que seria lembrar que ômega é igual a 2π vezes a frequência. Se ômega é 2π vezes a frequência, eu vou escrever isso aqui e vou escrever isso aqui. Escrevendo, você então vai simplificar o 2π e vai aparecer que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Existem alguns problemas, tá? E essa dica ela é importante, que ao invés de te dar qual é o raio de A e o raio de B, ele vai te dar o número de dentes. E aí tem alunos que querem fazer regra de 3, que é um caminho válido, para encontrar qual é o raio, mas você não precisa fazer isso. Como o número de dentes tem que ser diretamente proporcional ao raio, você sempre pode, nessa expressão daqui, ou daqui, tanto faz, substituir o raio pelo número de dentes, porque não haverá nenhum problema nisso. Matematicamente falando e fisicamente falando, eles são completamente equivalentes. Escrever frequência de A vezes o raio de A vai dar no mesmo que você escrever assim, por exemplo. Frequência de A vezes o número de dentes de A igual a frequência de B vezes o número de dentes de B. Esse D aqui de dentes, tá? E não de diâmetro, não confundir. Mas se você botar diâmetro também dá certo, já que isso aqui é uma igualdade e a relação aqui é de uma proporcionalidade direta. Você pode substituir, que matematicamente vai dar no mesmo e você ganha tempo, poupa tempo em algumas questões. Bom, perguntas? Dúvidas? Pessoal da sala virtual aqui, até o momento nenhuma dúvida. Pessoal lá do chat também parece que está tranquilo. Um número pequeno hoje, já que eu não anunciei essa aula com bastante antecedência. Nós temos aí 17 pessoas lá acompanhando ainda na sala de aula, no live stream. O pessoal do live stream aí pode me dar um retorno aí, se o áudio está bom, se a aula está boa. Dá um retorno aí, porque é sempre bom a gente ter um feedback de que está sendo assistido. Bom, vamos então prosseguir aqui, tá? Com o nosso estudo do movimento circular e uma aplicação importante e muito comum de cair em vestibulares e no Enem. O Enem, por exemplo, tem várias questões envolvendo isso, é a bicicleta. A bicicleta, várias perguntas podem aparecer em relação à bicicleta. Uma delas é perguntar a velocidade de translação ou o número de voltas que dá. Isso porque a bicicleta ela tem um sistema que permite a gente relacionar praticamente tudo o que a gente aprende no movimento circular. Aqui faltou um slide, na verdade. Antes de falar da bicicleta, esse slide aqui está com a ordem trocada. Eu percebi que eu ia falar da bicicleta, círculos concêntricos, descartar. E mesmo depois de passar o slide várias vezes, eu percebi que está com a ordem invertida aqui. Antes de falar da bicicleta, eu tinha que falar de círculos concêntricos, já que eu preciso falar disso aqui para explicar a relação entre a catraca e a roda. Então, voltando para cá, eu tenho certeza que muitos aí, que são bastante jovens, talvez nunca tenham visto um disco desse aqui. Aqueles que são adolescentes já ouviram falar no disco de vinil, mas nunca viram um disco de vinil tocando. E, muito provavelmente, nas próximas aulas devo manter isso aqui apenas para dizer para os jovens que antigamente música se tocava num disco desse tipo, que cabia algo em torno de 1 hora e 20 de música aproximadamente. E o disco que eu peguei de vinil aqui é o disco do Cientista Louco, caso 1 do Capitão América. Um disco que contava a história de super-heróis e tal, e tal, e tal. Peguei aqui muito mais por nostalgia, para quem teve o prazer de ver esses discos tocando. E impressionado como é que era possível tirar música de ranhuras de disco. Bom, se essa nostalgia acabou, vamos então aqui, tá? Eu peguei o caso do disco, quando eu podia pegar o caso de qualquer coisa que esteja girando em círculos concêntricos. Por exemplo, aqui,
A gente sabe que se eu boto isso aqui para girar, opa, gire. E aí é um giro meio tosco, tá? Porque é animação feita diretamente no PowerPoint, mas a gente consegue. Tem alguém falando comigo aqui no bate-papo do Sala de Aula Virtual? A Helder Sotero dizendo, claro que vi. Ele viu o disco de vinil, então vamos prosseguir aqui. Nós observamos que os dois pontos vão completar as duas voltas no mesmo tempo. Se vão completar as duas voltas no mesmo tempo, quando A completa uma volta, B também completa uma volta. Então, completam uma volta juntos. Se completam uma volta juntos, isso então quer dizer que eles devem ter mesma velocidade angular. A e B devem ter mesma velocidade angular. Assim, a gente observa que se eles têm mesma velocidade angular, eles não podem ter mesma velocidade linear. Porque se eles completam uma volta juntos, e esse aqui está mais perto do centro, portanto tem um raio menor, raio de A, esse aqui seria o raio de B. Você observa então que o comprimento que A vai fazer ao longo da circunferência é um comprimento menor. O desenho ficou feio. E aqui vai ser um comprimento maior. E esse comprimento vai acontecer junto. E não sei por que razão, o PowerPoint está horrível aqui para reconhecer minha letra, mas o importante é que vocês entenderam que este comprimento daqui é um comprimento maior do que esse comprimento daqui. E eles vão completar essa volta juntos. Estando completando a volta juntos, isso quer dizer então que aquele que estiver mais afastado do centro deve ter uma maior velocidade linear. Então esse aqui vai estar mais rápido do que esse daqui. E um exemplo que eu sempre costumo citar em sala de aula, por exemplo, um exemplo prático onde isso é importante, é naquelas corridas de Olimpíada, né? Que você pega o cara que está na raia mais distante, aquele que está na raia mais distante, você coloca ele bem na frente. Você coloca aqui, por exemplo. Aí você pega o outro e coloca aqui. Você pega o outro e coloca aqui. Você pega o outro e coloca aqui e por aí vai. Por que você faz isso? Você faz isso porque você sabe que o cara que está num raio maior, ele está mais distante, consequentemente você precisa compensar colocando ele mais na frente. Toda vez que eu dou aula disso e pergunto aos alunos por que isso acontece, eles quase sempre dizem que acreditam que o que está mais na frente está na frente porque é como se fosse na Fórmula 1 pole position. Já ouvi falar isso várias vezes nas aulas, dizendo que quem está aqui é pole position. Não tem nada a ver com pole position, é simplesmente porque o cara que estiver mais distante vai estar em desvantagem caso você resolvesse fazê-los partir do mesmo ponto. Você precisa compensar esse espaço colocando o cara mais à frente. Bom, sem perguntas, significa que eu estou sendo claro, então a gente prossegue para analisar o movimento da bicicleta. A bicicleta, nós temos o seguinte esquema, né? Tem um pedal, onde você vai aplicar de fato a força. Então você aplica a força no pedal, o pedal vai dar uma volta. Quando o pedal completar uma volta, então isso aqui, que normalmente é chamado de coroa, né? Essa parte daqui, vai completar uma volta junto com o pedal. Então na prática, uma volta nos seus pés vai dar uma volta na coroa. Só que a coroa vai estar acoplado a essa parte daqui que nós chamamos de catraca. E a catraca normalmente tem um tamanho menor do que a coroa. Isso para quê? Vamos supor que a coroa seja 2 vezes maior do que a catraca. Se for 2 vezes maior, cada vez que a coroa completa uma volta, a catraca vai completar 2 voltas. Então você dá uma volta no pedal, a coroa também completa uma volta, são círculos concêntricos, e estão acoplados através de uma corrente. E estando acoplados através de uma corrente, vai se comportar como se fosse um sistema de polias. De tal maneira que, estando acoplado através de um sistema de polias, eles devem ter mesma velocidade linear. E tendo a mesma velocidade linear, a relação entre as velocidades angulares vai ser inversa. Quanto maior for o raio, menor vai ser a velocidade angular. Quanto maior o raio, mais lentamente, em termos de ângulo, completa uma volta. Então, uma volta na coroa dá 2 voltas na catraca. Só que aí, de forma engenhosa, o pessoal então conectou a catraca à roda.
de tal maneira que a roda e a catraca estão no mesmo eixo. Estando no mesmo eixo, então, cada vez que a catraca der uma volta, a roda também vai dar uma volta. Assim, para o caso em que a coroa é o dobro do tamanho da catraca, cada volta que você dá no pedal implica em 2 voltas que a roda dá. Consequentemente, esse é um sistema que permite você ampliar a sua velocidade. Claro que no caso aqui de uma bicicleta de marcha, onde você pode trocar, né, o tamanho da coroa e da catraca, você pode controlar essa velocidade que você pode ter. E essa velocidade que você pode ter vai estar relacionada com o tamanho da coroa e o tamanho da catraca e da relação que existe entre eles. A bicicleta de marcha vai se deslocar mais rápido quanto maior for a relação entre o tamanho da coroa e o tamanho da catraca. Quanto maior for o tamanho da coroa e menor for o da catraca, você bota aqui no maior possível e aqui no menor possível, significa a bicicleta vai estar se deslocando muito mais rapidamente. Quem já pilotou uma bicicleta desse tipo sabe que neste caso a bicicleta fica mais pesada, quer dizer, fica mais difícil pilotar, mas em relação a ser mais difícil pilotar, estando mais pesada, é quando a bicicleta vai se deslocar mais rápido. Quando você quer, então, por exemplo, diminuir essa relação, que ela fique mais leve, você então aproxima o tamanho do raio da coroa com o raio da catraca. Quanto menor for a relação entre seus tamanhos, o tamanho desse for aproximadamente o tamanho desse, significa então que mais lentamente vai se deslocar a bicicleta, porque vamos supor que sejam iguais. Uma volta que você der no pedal vai ser uma volta que você dá aqui também. Então você reduziu a velocidade da bicicleta. E aí tem algumas questões do Enem, inclusive, que eu respondo desse jeito. E eu gostaria então de pedir a vocês, tá? Que aqui, deixa eu só mostrar aqui. O pessoal que faz parte do curso já está disponível. E na reta final, a minha recomendação é estude baseado em questões. Tá? Aqui no FISC não, é fisicainterativa.com. Então, entrando aqui em fisicainterativa.com, e não sei por que razão ele não está reconhecendo logo o meu site logo de cara, que é quem mais entra nesse site sou eu, e sempre está na parte principal do navegador. Então, se você acessar aqui questões resolvidas, são as questões lá que estão liberadas para acesso geral. Vou pedir licença aqui às pessoas que estão no GoToWebinar, apenas para fazer publicidade para as 40 pessoas que estão acompanhando lá no live stream. Então, tem algumas questões aqui, tá, que você tem envolvendo o movimento circular. Então, por exemplo, a questão do Enem 98, movimento circular e o movimento da bicicleta. Em 98 caíram 3 questões envolvendo a bicicleta. E as 3 questões estão analisadas aqui na íntegra, tá? Em uma das questões resolvidas. Basta acessar fisicainterativa.com, revisando em 2013. Você vai ter acesso aqui a algumas questões liberadas e outras questões fazem parte do pacote de revisão. Então, a melhor coisa para estudar é fazer exercício. Faça muitos exercícios no mesmo nível do vestibular que você vai fazer, é a dica. Então, aqui apenas eu coloquei uma figura mais simples. Para essa figura mais simples, você visualizar, né, todos os conceitos que nós discutimos. Na prática, o pedal e a coroa funcionam como se fossem círculos concêntricos. Círculos concêntricos quer dizer que devem ter mesma velocidade angular. Quer dizer que o ômega do pedal deve ser o mesmo ômega da coroa. Então, mesma velocidade angular quer dizer que quando um completa uma volta, o outro vai completar uma volta também. Quando você associa a coroa com a catraca através da corrente, você sabe que a velocidade que existe neste ponto, que vou chamar de velocidade da catraca, tem que ser a mesma velocidade que existe neste ponto, que é a velocidade da coroa. Devem ter a mesma velocidade porque, se não tiverem a mesma velocidade, significa então que ou a corrente vai partir ou a corrente vai folgar. Então, quando você relaciona a coroa com a catraca, você conclui que a velocidade da coroa deve ser igual à velocidade da catraca.
E aí, lembrar de todas as expressões que nós vimos anteriormente. E aí, só fazendo aqui uma breve revisão, nós deduzimos aqui, né, mostramos que velocidade linear pode ser ΔS dividido por ΔT, enquanto que velocidade angular é igual a ΔΦ dividido por ΔT. Velocidade linear pode ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo período, e velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Velocidade linear pode ser 2π vezes o raio vezes a frequência, e velocidade angular é apenas 2π vezes a frequência. E comparando os dois, a gente conclui que velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. Em quase todos os problemas, o que você vai precisar fazer sempre é identificar quais são as grandezas que são iguais. Então, se é a velocidade angular, que são iguais, ou se é a linear, que são iguais. E depois substituir. Substituir por quem? Depende dos dados do problema. Dependendo dos dados do problema, substitui ou a expressão 1, ou a 2, ou a 3. E aí, corre para o abraço e acerta, mata lá a questão. Bom, vamos agora, primeiro da pausa, né? Eu estou muito rápido aqui, porque a meta é sempre concluir quase tudo em 1 hora e 20. Queria parar aí para poder ver se o Ervalber, o Helder, o Meire tem alguma dúvida. Então, um por um aqui na ordem alfabética. Ervalber. Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Helder? Tá tudo bem também. Massa. E Meire? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Naquela imagem da bicicleta, a catraca vai dar o mesmo número de voltas, a roda vai ter o mesmo número de voltas que a catraca der? Sim. Porque a gente pega a catraca e acopla a catraca no mesmo eixo da roda. Se elas estão girando no mesmo eixo, então significa que cada vez que a catraca completar uma volta, a roda também vai completar uma volta. Então, obrigada. Não por isso. Qualquer dúvida, basta levantar a mão aí e a gente esclarece aqui. Então, prosseguindo, vamos agora falar sobre as forças que aparecem no movimento circular. Então, quase sempre eu começo explicando o movimento circular, a dinâmica do MCU, de uma forma diferente como a usual, né, como aparece nos livros de nível médio. Eu sempre começo trazendo a lei da inércia. E algumas pessoas inicialmente não entendem por quê, mas depois fica muito claro por que a lei da inércia é importante para entender as forças que atuam no movimento circular. Bom, na nossa aula sobre leis de Newton, nós aprendemos que lá no livro do Newton, o Principia, né, os princípios matemáticos de filosofia natural, que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. No entanto, nos livros de nível médio, normalmente o que aparece é que, se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso ou pode estar se movimentando através de um movimento retilíneo uniforme, ou seja, se movimentando com velocidade constante. Bom, esse enunciado para alguns alunos não fica muito claro, e normalmente alguns professores, inclusive, traduzem isso da seguinte maneira. Se a força resultante que age sobre um corpo é zero, podem ter duas situações. O corpo pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E na aula sobre leis de Newton nós discutimos isso. Para alterar o estado de um corpo, que pode ser de repouso ou de MRU, você precisa aplicar forças. Preciso aplicar forças para tirar do estado de repouso e preciso aplicar forças para diminuir a velocidade e levar a velocidade até zero. Então, força resultante zero só pode estar nestas duas condições. Bom, existe o caso que a força resultante é diferente de zero. Aqui eu estou considerando os corpos, tá? As partículas, tá? Desprezando o tamanho do corpo. Se for considerar o tamanho do corpo, é também importante considerar o torque, que é o momento da força em torno de um ponto. Bom, quando a força resultante é diferente de zero, aí você pode ter um grande número de problemas. Vai depender da situação. E as situações comuns no nível médio são:
Quando a força resultante é diferente de zero e é uma força constante agindo na mesma direção e sentido do movimento, por exemplo, quando você pega um corpo e aplica nesse corpo uma força que age na mesma direção e sentido. Então, este corpo vai se deslocar, se a força é constante, com um movimento retilíneo uniformemente variado. A mesma coisa acontece quando você pega um corpo e abandona ele próximo à superfície da Terra. Para baixo vai existir a força-peso. A força-peso é uma força constante. Isso vai implicar uma aceleração constante, por essa razão vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando a força resultante é diferente de zero, você pode ter também o caso do movimento circular uniforme. Alguns alunos costumam confundir as coisas. E aí minha função é clarear as coisas. Então, por exemplo, quando você tem um corpo e esse corpo está se deslocando ao longo de uma circunferência, é obrigatório a existência de uma força. Porque se não existir uma força trazendo o corpo para o centro, a tendência natural deste corpo é simplesmente se deslocar em linha reta. A velocidade faz com que o corpo se desloque sempre em linha reta. Vai ter que existir uma força obrigando o corpo a vir para o centro. Se a força faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, significa então que o valor da velocidade não vai mudar, mas a direção vai. Uma hora a direção vai estar apontando para cá, outra hora a direção vai estar apontando para cá, outra hora a direção da velocidade vai estar apontando para cá, e assim sucessivamente. Então a aplicação de uma força vai estar fazendo o corpo mudar a sua direção o tempo todo. E mudando a direção significa que a velocidade está variando, porque a velocidade é um vetor. Se variar ou o módulo, ou a direção, ou o sentido, está variando. Então, nesse caso, a velocidade está variando, e nesse caso, a força resultante é a força centrípeta apenas. Quando temos apenas a força centrípeta, o módulo de V é constante, só muda a direção, e neste caso nós dizemos que o movimento é circular e uniforme. Existem alguns casos que o corpo pode estar se deslocando ao longo de uma circunferência e, além de existir a força centrípeta, por exemplo, pode existir uma força impulsionando o movimento ou atrapalhando o movimento. Então, vamos supor que você começa a rodar alguma coisa e você está rodando numa superfície comum. Você pode ter a força de atrito atrapalhando o movimento. Essa força de atrito agindo contrário à direção da velocidade vai fazer com que a cada instante o valor da velocidade seja reduzido. Então, nesse caso, além da velocidade estar mudando a sua direção, vai estar também mudando o seu valor. Quando muda a direção e muda o valor, nós temos um movimento circular uniformemente variado. E nós temos ainda mais um caso no nível médio que é estudado, que é o movimento harmônico simples. Então, o movimento harmônico simples é quando você pega um corpo, por exemplo, e prende este corpo a uma mola. Então, prendendo este corpo a uma mola, o que vai acontecer é a força que surge é uma força constante. Desculpe, uma força constante não, é uma força variável. É uma força diferente de zero, só que essa força vai depender de x. Nesse caso daqui, eu fui olhar para o bate-papo, eu tenho um problema sério. Eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, e cada vez que eu tento fazer isso, eu vou errar. Então, neste momento, eu errei, falei errado, estava bem concentrado aqui no meu texto, porque eu fui ler o Pedro Naoki Aoshima, que fica insistentemente no bate-papo, postando questões e pedindo que eu responda. E eu não posso responder, porque eu não posso interromper a aula para responder uma pergunta que não tem nada a ver diretamente com a minha aula e tal. Me desculpem. Voltando. Quando a gente, então, considera um caso desse tipo, a gente sabe que se aqui está na posição de equilíbrio, tá? Posição mola relaxada, quando você desloca a mola, vai aparecer uma força tentando trazer a mola de volta à posição de equilíbrio. Essa força tentando trazer de volta à posição de equilíbrio é o que nós chamamos de força elástica. Essa força elástica não é uma força constante. Essa força elástica depende da deformação, depende de x. Força elástica é igual a K vezes x. Então, quanto maior for a deformação, maior vai ser a força elástica. Consequentemente, a aceleração também vai ser variável. Então, nesse caso, nós teremos uma força
variável, que é proporcional a x, e nós teremos uma aceleração que também é proporcional a x. Quando a força é proporcional ao deslocamento e, consequentemente, a aceleração também é proporcional ao deslocamento, significa então que nós temos um movimento que é um movimento harmônico simples. Então, em problemas de física, principalmente em vestibulares de alto nível, é fundamental que vocês, ao analisar as forças, saibam identificar em que caso o problema cai. Porque problemas como Unicamp, FUVEST, ITA, UFBA, que não tem mais segunda fase, você tem que aprender a identificar em que sistema isso aqui vai cair para você responder. E aí a minha dica é sempre essa. Aceleração constante, mRUV. Aceleração dirigida para o centro, movimento circular uniforme. Aceleração dirigida para o centro, somada com aceleração tangencial, constante, movimento circular uniformemente variado. Aceleração proporcional ao deslocamento significa, então, um movimento harmônico simples. São os casos que costumam cair nas provas de vestibular. Dificilmente vai cair um caso envolvendo aceleração variando proporcional ao tempo, coisa do tipo. Geralmente proporcional a x, que vai cair numa função trigonométrica. Bom, estando isso claro, eu vou prosseguir então porque que ainda invoquei a lei da inércia aqui, que eu não esclareci ainda, né? Vamos imaginar a seguinte situação, que é um dos motivos que leva Newton a enunciar a lei da gravitação universal. Quando Newton observa o movimento dos corpos celestes, baseado em dados que ele já tinha e baseado em observações, ele conclui de que se os corpos celestes estão em movimento circular, e aqui eu vou usar o exemplo da Lua, nós sabemos que a Lua está em movimento em torno da Terra. E sabemos que os planetas estão em movimento em torno do Sol. E este movimento é um movimento aproximadamente circular. Se é um movimento aproximadamente circular, significa então que a força resultante que está agindo nesse sistema tem que ser diferente de zero. Porque se não existisse nenhuma força atuando entre a Terra e a Lua, ou entre os planetas e o Sol, então, se a força resultante que age é igual a zero, só existem duas possibilidades. Ou nós temos um movimento, ou está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Então, força resultante zero implica apenas essas duas possibilidades. Se você observa que o movimento que está acontecendo aqui é um movimento circular, então tem que existir alguma força que seja capaz de produzir este movimento circular. E é daí que Newton vai formular a lei da gravitação universal. Muitas pessoas apenas acreditam que Newton chega à lei de gravitação universal, que os corpos têm peso, e consequentemente chega à aceleração da gravidade, baseado na queda de uma maçã da macieira. Na verdade, a conclusão de Newton é muito mais baseado na observação do movimento dos astros do que na queda da maçã. A queda da maçã não conseguiria dar a ele os elementos necessários para chegar a esta conclusão. Então, você observa que se o movimento é circular, então tem que existir força. E essa força é o que nós chamamos de a força gravitacional. A Terra vai atrair a Lua vai atrair a Terra. Então, se eu chamar uma força de F, a outra força vai ser menos F, indicando que elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, a Terra e a Lua estão se atraindo mutuamente. Ora, se Terra e Lua estão se atraindo mutuamente, por que a Lua não cai em direção à Terra? Não cai porque, no momento de formação do sistema solar, no momento de formação do sistema Terra-Lua, vamos ser mais específicos, a Lua acabou ganhando uma certa velocidade tangencial. Se esta velocidade tangencial for suficiente, significa então que a cada vez que a Lua tenta sair da trajetória circular, a força centrípeta traz a Lua de volta para a trajetória circular. Então é como se a Lua estivesse o tempo todo tentando escapar, porque a velocidade que existe é uma velocidade tangencial, e o tempo todo a força gravitacional vai estar trazendo a Lua de volta para sua órbita. Opa, passou aqui do slide. Trazendo de volta a órbita.
Então, a força de atração aqui é a força centrípeta. Então, no caso do movimento de atração entre Terra e Lua, a força gravitacional vai fazer o papel de força centrípeta. Alguns alunos, quando estão estudando, acabam achando ou acreditando que a força centrípeta é uma força particular. Não é. A força centrípeta é a resultante das forças. Você olha para o movimento e observa. O movimento é circular. Quais são as forças que atuam sobre o corpo? Analise. A resultante dessas forças é o que nós vamos dizer que é a força centrípeta. É a força que está apontando para o centro do movimento, obrigando a fazer o movimento circular. Então, neste caso, movimento Terra-Lua, a força centrípeta nada mais é do que a força de origem gravitacional que nós aprendemos na aula de gravitação. Essa força gravitacional é uma força que depende... Opa! Estou clicando aqui, está passando para o próximo slide. Essa força gravitacional vai ser igual à constante de gravitação vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância que separa a Terra e a Lua, elevado ao quadrado. Então, esta expressão daqui, que é a lei da gravitação de Newton, é que neste caso vai ser a força centrípeta. Nos problemas que envolvem movimento circular, o seu trabalho quase sempre é descobrir quem é esta força centrípeta. Então, nós vamos definir agora aqui uma grandeza, que é a grandeza que nós chamaremos de aceleração centrípeta. Então, para que o corpo execute um movimento circular, é necessário que exista uma aceleração para o centro. Essa aceleração para o centro é devido à força resultante apontando para o centro. Se nós temos, então, a aceleração fazendo um ângulo de 90 graus com a velocidade, significa, então, que esta aceleração não será capaz de alterar o valor da velocidade, mas será capaz de alterar a direção e o sentido da velocidade. Então, ao executar isso aqui, então, o tempo todo a velocidade vai estar mudando a sua direção. Se eu quiser saber quem é o módulo desta aceleração centrípeta, nesse caso eu não vou deduzir, vou apenas mostrar que é, o módulo da aceleração centrípeta é igual à velocidade elevada ao quadrado dividido pelo raio. Então, o módulo de v elevado ao quadrado dividido pelo raio dá o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Como a aceleração é uma grandeza vetorial, tá? Eu preciso ter também a direção. A direção é sempre radial, ou seja, ao longo do raio da curva, apontando sempre ao longo do raio aqui. E o sentido sempre vai ser apontando para o centro da curva. No caso da aceleração centrípeta, a gente sabe que ela deve apontar sempre para o centro do movimento circular que estiver acontecendo. Bom, nos problemas de aplicação, seu trabalho basicamente vai ser lembrar de tudo que nós vimos em leis de Newton. Então, se por exemplo o caso for o caso de uma pessoa que esteja se deslocando aí num balanço, né? E eu posso fazer alguma pergunta desse movimento. Eu sei que neste caso nós temos, por exemplo, a força peso agindo aqui para baixo e aqui para cima nós temos a força de tração no fio. Ao longo de todo o movimento, nós teremos apenas peso e tração. Então, se eu analisar aqui, eu tenho também peso e tenho tração. Se eu analisar aqui no meio, eu também tenho peso e tração. Normalmente, os problemas sempre vão pedir para você, aqui embaixo, no ponto mais baixo, peso, e aqui para cima, tração. Bom, nesse caso daqui, é um caso que, se eu sei que o movimento circular está acontecendo apontando para cima, deixa eu até mudar aqui o valor, para que eles sejam desenhados de forma coerente. Então, nós temos para baixo a força peso. E se o movimento circular está acontecendo apontando para o centro, e o centro está aqui, tá? Significa, então, que a força que está apontando para o centro deve ser maior do que a força que está apontando contrário ao centro. Então, certamente, nesse caso, a tração de B deve ser maior do que a força peso. Então, na hora de resolver um problema deste tipo, como é que você procede? Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. No caso do movimento circular, a gente vai dizer que força resultante é igual a massa vezes a aceleração centrípeta.
Então, seu trabalho vai ser: encontre a força resultante. E se você encontrar a força resultante, esta força resultante tem que ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Tem gente que escreve isso aqui logo como sendo força centrípeta é igual. Eu não gosto de escrever força centrípeta é igual, embora seja a força centrípeta, porque alguns alunos ficam achando que a força centrípeta é uma força especial. Não é uma força especial, é a soma das forças. Neste caso aqui, por exemplo, essa força resultante seria quem está no sentido, né, apontando para o centro, que é a tração B. Então, nesse caso aqui, a força resultante, neste caso aqui, seria tração B, menos quem está contrário do centro, que seria o peso. Então, nesse caso, a força resultante é quem está na direção do centro, menos quem está ao contrário. Isso é a força resultante. E a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí, conforme nós vimos, né, eu disse aqui para vocês, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vocês vão encontrar lá nos livros que a força centrípeta é m vezes v ao quadrado dividido por r. Então, força centrípeta, que é a força resultante, é igual a mv ao quadrado sobre r. Ou seja, neste caso daqui, se fosse um problema que eu tivesse que resolver, quem seria a força resultante que eu colocaria ali? Seria tração de B menos P é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Em casos que o sistema está assim inclinado, aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque você vai precisar decompor as forças na direção do movimento. Então, você vai ter que decompor o peso para uma componente na direção do raio e a outra componente que não está na direção do raio. São casos um pouquinho mais elaborados, que caem normalmente no ITA, no IME, mas não costuma cair. Seria o P na direção do raio, eu chamo de PR, e o peso na direção tangencial. O peso na direção do raio, juntamente com a tração, vai estar correspondendo ao que nós chamamos de força centrípeta, a resultante entre eles, e a componente tangencial do peso, nesse caso, vai estar reduzindo a velocidade do sistema. Então, nesse caso aqui, seria um movimento que não é um movimento circular uniforme, ele é um movimento circular uniformemente variado. A velocidade aqui tem um valor, que é o maior valor possível, e essa velocidade diminui quando ele está vindo para cá, e aumenta quando ele volta, e diminui de novo quando ele está indo para lá, já que, de novo, o peso vai estar agindo assim, trazendo sempre para o centro da trajetória. O peso vai estar trazendo para cá, vai estar trazendo para cá, fazendo com que ele oscile em torno deste eixo aqui, passando pelo centro. Bom, problemas envolve apenas agora a gente aplicar todos esses conhecimentos que nós adquirimos aqui. Eu recomendo, então, que vocês, não sei se durante a aula fizeram isso, mas em outro momento façam, anote as expressões principais e tenham bem fixado tudo que a gente discutiu aqui. Queria perguntar aí às pessoas que ainda estão conectadas se tem alguma dúvida, tá? Aqui na sala de aula virtual. Se não tiver dúvida, a partir de agora, o que eu precisava... Ah, tá. Tem só mais um detalhe aqui, antes das dúvidas, que tinha mais um slide aqui que eu tinha me esquecido, que é toda vez que você for estudar, tem que lembrar de tudo que a gente viu em dinâmica, tá? Então, normalmente, quais são as forças que vão aparecer no estudo do movimento circular? Força-peso, sempre que o corpo estiver sujeito ao campo gravitacional. E neste caso tem a fórmula específica, peso é massa vezes gravidade. Tem a força normal, que é sempre que o corpo está em contato com a superfície. Nesse caso não existe fórmula específica, depende do problema. Tem a força de atrito, que é toda vez que você tiver um corpo deslizando ou rolando sobre uma superfície áspera. E nesse caso a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Tem a força de tração, que é toda vez que tem um fio ou corda esticada. E nós temos a força elástica, que é quando existe uma mola ou um elástico esticado e que estiver obedecendo a lei de Hooke, ou seja, quando a força é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, nos problemas, quase sempre que você precisar fazer é identificar essas forças. Depois de identificar as forças, você vai dizer que a força resultante, que é a soma das forças, deve ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual a v ao quadrado dividido pelo raio. Bom, e com isso a gente chegou ao final dessa aula. A gente vai então, eu vou postar lá no ambiente virtual de aprendizagem, e já temos muito material lá postado, né? Praticamente não, um curso de física completo visando o Enem,
Só não tem até agora lá postado problemas envolvendo física moderna, já que no Enem não faz parte do programa, não é cobrado e tal. Mas um curso completo de física é o que nós temos aqui no curso Premium para as pessoas que são colaboradores do projeto. Então, eu queria perguntar às pessoas que estão na sala de aula virtual agora se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento para ser feito. Valber, tá por aí ainda? Não, professor. Pra mim ficou tudo muito bem claro. Agora é só praticar mesmo. Principalmente essa última parte aí de força centrípeta. Massa. Mas Nessa parte, foi muito bacana. muito bacana. Nessa parte de força centrípeta, assim, se você aprendeu bem a aplicar as forças nas leis de Newton, você aplica aqui tranquilo, sacou? Porque é só substituir a força resultante, que você já aprendeu a identificar, dizer que ela é igual a massa vezes a Sei. aceleração centrípeta. Então, a aula foi Entendi. produtiva para você? Valeu a pena? Demais, demais. Muito boa. Valeu, então. Helder, Foi muito bom, eu não fico com muita dúvida não. Agora é só praticar mesmo e daí, se eu tiver alguma dúvida, eu tento tirar ela no site, lá, no Física Interativa. massa. Meire, Professor, eu gostei da aula, eu só queria te perguntar uma coisa. sim. Força magnética cai bastante, né? Força magnética, assim, você vai fazer vestibular para qual universidade? Não, eu tô falando pro Enem. Como? Para o Enem? No Enem Pro eu não Enem. vi nenhuma questão envolvendo força magnética. Embora esteja no programa, eu não vi nenhuma questão envolvendo força magnética. Em outros vestibulares é muito importante. FUVEST, Unicamp, mas no Enem eu nunca vi nenhuma questão. Assim, das que eu mapeei lá e eu li todas as provas do Enem, eu não encontrei nenhuma. Ok. Mas assim, como faz parte do programa, é sempre bom estudar o programa todo, né? Mas no Enem fica tranquila, Miri, porque no Enem, assim, quase sempre, quando o conteúdo ele requer mais conhecimentos, você consegue isso geralmente no texto. O Enem é uma prova muito mais interpretativa do que uma prova de você decorar os conceitos e tal. Quase sempre o texto vai te ajudar a responder. Você chegou a ver as 100 questões do Enem respondidas? Sim, todas. Todas? Todas. Pronto, perfeito. Se você viu todas, você deve ter percebido que o Enem tem um certo padrão e você consegue responder as questões sem necessariamente dominar todo o conteúdo que está ali. É verdade, eu reparei. O Enem está muito mais preocupado em cobrar a compreensão. Então, queria agradecer então a vocês aqui, tá? Principalmente pela paciência que vocês têm tido comigo. As pessoas que fazem parte do curso aqui. E graças a vocês é que esse curso tem continuado, graças à contribuição de vocês. As pessoas que estão no site, tá? Queria agradecer ao Espartaco aqui, que está dizendo a mim que o site foi citado como revisão para mim no Jornal do Zero Hora de Porto Alegre. Eu vou dar uma olhada lá. Se você tiver o link, Espartaco, eu gostaria que você mandasse, por favor, que eu agradeceria muito. E agradecer e dizer assim, ao Pedro, ele quer que eu responda uma questão. Eu sugiro que você poste essa questão lá no espaço reservado. No espaço reservado não, como você não faz parte do curso, que você poste no grupo Questões de Exatas, cujo link está no site, e certamente alguma pessoa lá vai te ajudar a responder a questão, uma vez que eu tenho dado muita atenção às pessoas aqui. Só as pessoas que estão ainda, já esvaziou ali o site, né? Quem quiser for fazer outros vestibulares, a gente vai estar ainda, todo mundo que faz parte do curso vai continuar no curso. O curso vai ser um pouco direcionado a como resolver problemas de física. Meu foco vai ser sempre ensinar vocês como desenvolver o raciocínio de resolução para atacar problemas. Para aqueles que vão precisar fazer vestibular, nos quais os problemas são um pouquinho mais elaborados. Todo mundo que já está no curso continua no curso, e quem não está no curso pode ficar ligado, porque eu vou reabrir as inscrições visando somente aprender a desenvolver o raciocínio de resolução.
Então, essa aula ficou gravada na íntegra, eu vou depois disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem, e os slides também ficam postados no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês baixem os slides e depois acompanhem a aula. Então, muito obrigado. O Abner chegou agora. O Abner. Diga, Abner. Bom, vou encerrar a aula aqui. Queria agradecer a todos pela audiência e pela paciência, e ao pessoal que está no live stream dizer o seguinte, tá? Infelizmente, eu disponibilizo muito material gratuito e às vezes a gente não consegue dar atenção a todas as pessoas que pedem auxílio gratuitamente, tá? Porque tudo isso aqui demanda tempo, demanda recurso, demanda paciência, minha paciência das pessoas que fazem parte do curso. E eu estou muito feliz e agradecido às pessoas que até agora contribuíram com o projeto, porque são pessoas que só têm me incentivado a continuar com esse trabalho, levando ensino de física de qualidade ao vivo aí pela internet. Então, boa noite, Ervalber. Vou abrir o microfone aqui. Boa noite, Helder. Boa noite, Meire. Boa noite. E semana que vem estamos de volta. Até o Enem aí, vamos ter mais algumas revisões e mais exercícios. Valeu. Então, valeu. Tchau, desconectando aqui. Yes.